Porque na minha chegada, quando eu chego ali no CT do Palmeiras, tava organizada e... Já protestando. Já protestando, acho que por causa do resultado que vinha do empate em casa. E aí na chegada, chegou o Baiano e os caras já fecharam, ó, aqui subiu a obrigação, se você não jogar igual você jogou no Santos, a gente vai te pegar, não sei o quê. E enfim, eu falei, e aí quando eu estreio, né? E aí o jogo em casa, porque assim, eu estreio fora de casa. E quando eu venho pros jogos aqui no Palestra Itália, e aí parabéns pra torcida do Palmeiras, porque assim, a torcida abraçou de uma maneira sobrenatural, assim, era sempre lotado, cantando início ao fim, e aí eu falo que foi, não tinha momento melhor do que eu vim pro Palmeiras, porque a gente vem, sobe, somos campeões da Série B, que não foi fácil, principalmente os mata-mata contra o Sport e contra o Marília, e aí eu faço o gol que dá o acesso, que é um gol de esquerda aqui no Palestra contra o Marília. Sim. E aí nós vamos lá para Garanhuns e só confirma, mesmo com a menos, com a expulsão, confirmamos ali já o título e vem pro Botafogo pro jogo de festa. Mas eu confesso que a minha maior vitória no Palmeiras não foi ter subido com o Palmeiras, ter sido campeão no ano seguinte, classificar para Libertadores, né? Com mesmo um elenco muito limitado financeiramente e tal, mas foi ter ficado no Palmeiras 3 temporadas, 2 anos e em nenhum momento a torcida do Palmeiras pediu o nome do Arce, então, porque eu sabia da responsabilidade. Exato. Que era vir para substituir o Arce, que é um jogador emblemático, que fez muito pelo Palmeiras também. Então a minha maior vitória, além de ser eleito o melhor lateral da Série B de 2003, ter sido campeão, foi nesse tempo todo ter esse carinho imenso que até hoje a torcida do Palmeiras tem por mim. Então, sou muito grato e não ter pedido o nome do Arce. Então, essa foi a minha maior vitória pessoal aqui dentro do Palmeiras também. Animal. Ó, tem um superchat do Teacher J aqui, ó. Tamo junto, Teacher. Ele tá mandando aqui, ó. Baiano, como todos os que disputaram aquela Série B, merecem o reconhecimento e o carinho do torcedor. Qual foi o seu gol inesquecível? Manda um abraço. Tamo junto, Teacher J. Meu gol inesquecível no Palmeiras tem esse da estreia, né? Contra o Ceará lá. Mas já na Série A tem um gol que eu faço, 2 gols que eu acho assim aqui no Palmeiras inesquecível. Um contra o Flávio, que é Palmeiras e Paraná Clube, um jogo à noite que é 1-1. E um jogo contra a Ponte, que já em 2005, a minha volta do Boca, que o Juninho rola. E eu pego de fora da área, ela entra lá na gaveta, fazendo o 5º ou 6º, que ganhou de 6-2 da Ponte Preta. Então esses 2 gols aqui no Palmeiras, né? Esses 3, né? O da estreia na Série B. Tenho também o do acesso, né? De esquerda. Mas esse contra o Paraná foi um golaço que pela distância, por ser longe, e esse contra a Ponte também. Esses gols eu tenho muito carinho. O Steve Silva também, direto lá dos Estados Unidos, mandou $10 aqui pra gente. Tamo junto, viu, Steve? Obrigado. Estaremos juntos aí daqui a um mêsinho, viu? Tamo indo aí pros Estados Unidos. Ele tá falando, Steve Galpão, USA, New Jersey. Baiano, jogou muito em 2003. Eu assisti todos os jogos do Verdão esse ano. O Baiano foi muito importante na volta pra Série A. É isso, ó, a torcida reconhecendo aqui. Eu tenho um carinho por essa Série B de 2003, Baiano, porque foi um momento que é isso. Meu pai me trouxe muito pro estádio, o ingresso era muito barato também, porque, cara, o Palmeiras estava numa situação... Então o ingresso realmente era muito barato, então dava a oportunidade de muita gente vir pro estádio também. E foi isso, a torcida do Palmeiras abraçou o time de um jeito, tinha uma conexão entre time... Isso. E eu acho lindo isso, né? No momento de mais dificuldade do clube, o torcedor ajudar a reerguê-lo, né? Exato. Queria que você comentasse qual foi o jogo, o momento que mais a torcida do Palmeiras te impressionou nessa campanha, porque realmente foi algo muito especial, assim. Teve muitos jogos aqui, né? Mas aquela queima de fogos e levantando a bandeira e o Hulk, né? Tinha um Hulk que entrava. Hulk magrelo? Não. Na Série B era o Hulk. O Hulk era forte. O Hulk era... E assim... mas quando ele começava, né, cantando o nome de todo jogador, né, a torcida do Palmeiras, claro que o São Marco é inesquecível, que era o melhor goleiro do Brasil, mas depois começava, né, falando da defesa, né, que defesa que ninguém passa, né, linha atacante de raça. Então, quando ele começava a cantar o hino do Palmeiras, até arrepio depois de muito tempo, porque era algo que era o tempo inteiro e, cara, Wagner Love e os moleques também estavam voando, né? Wagner muito, Love, né? Edmilson, Diego Souza, o Lúcio, Munhoz entrava no Fumaça, Pedrinho, que hoje é presidente do Vasco. Então, assim, apesar de não ter muita gente, era um time muito magrão. Tinha o Elson, né? O Elson, Marcinho Guerreiro, volante. Até o Gentil, o Thiago Gentil. O Thiago Gentil, então, assim, mas era assim, todos os jogos, a gente vinha pro Palestra sabendo que ia ganhar. Perder a gente não ia, porque, assim... Desde um carrinho, desde uma roubada de bola,
A gente sabia que dentro do Palestra não ia, porque a torcida, igual você falou, abraçou e era desde o início. E assim, eu fui viver isso de maneira diferente no Boca Juniors, porque desde a nossa chegada, quando o ônibus chegava aqui, que você já sentia aquela atmosfera da torcida cantando, e era algo assim sobrenatural, porque, cara, foi uma Série B que dentro do Palestra, na minha chegada, a torcida do Palmeiras não vaiou, e aí combinou com a festa de 4-1 contra o Botafogo. Nossa, esse que jogo aí foi... os moleques já cabelo pintado de verde, de tudo. Já nos contaram que esse jogo jogou todo mundo virado, né? Não. Que a balada comeu forte. A gente entrevistou o Diego Souza aqui, que tava lá, não. Thiago No Gentil. off, né? A galera contou no off pra gente. Falou que, que... como assim, o Palmeiras já tinha subido, A piscina do hotel lá já virou os caras foram pra bagunça. balada mesmo. E aí Não. mesmo virado jogaram pra Não, cacete. jogaram muito. Não, tinha uma turma ali que deram Gostava, trabalho, né? né? Que Tinha Era uma muito turma moleque ali. também, né? E como segura? Os moleques bem, não é à toa que é apelido do Wagner Love, né? Então, não é à toa que é apelido dele e tinha outros ali, mas que realmente, eu confesso que os meninos dormiram pouco, né? Ainda bem que tinha alguns mais velhos para segurar um pouco, mas os moleques vieram e deitaram e rolaram no último jogo. E desses moleques, o mais badalado, até que foi vendido pra Europa, né? O Wagner Love foi pro CSKA. Você já via na época que ele era diferente? Que ele ia ser um jogador de seleção brasileira? Apesar do Wagner Love, a torcida do Palmeiras, ter um pouquinho de raiva, ódio dele, né? Porque depois ele foi pegou campeão muita no birra, né? Corinthians, pegaram birra dele. Mas, cara, um jogador que teve uma carreira... Até hoje ele tá jogando, né? Isso, Sim. Tá no no esporte, Havaí Havaí agora, agora, né? tá no Havaí, Já tá rodando todos os Já, clubes da já. Série B praticamente. Exato. Mas na época... Joga bem ainda, Joga viu? bem. Ele perdeu um pênalti um dia desses aí, né? É, Mas o Wagner Love, você já sabia naquela época que ele seria o diferente? Já porque assim, o Wagner Love como defensor, né? O Wagner Love você não sabia pra onde ele ia girar. Que ele usava as duas, né? As duas, ou pra direita. E assim, ele era aquele jogador de rua realmente, porque no giro ele já segurava o defensor Tá. e já sabia que ele ia chegar a um nível assim muito bom. E você vê né, que hoje é muito diferente. Ele saiu e era no salário mais baixo. Então, acho que ganhava na época 6 mil reais, 6, 7 mil reais, pediu pra ganhar 10. Então você vê que ele não queria sair, porque assim, dava pra perceber que ele não queria sair, como ninguém da gente queria sair, mas já dava pra ver que ele era diferente e que ele ia ser diferente. Animal. E Boa. qual foi o jogador que você teve mais troca, assim? Eu acho que eu já lembro de ter entrevista você falar que o Pedrinho foi um cara que você virou muito amigo, né? Quem desse elenco que você ficou mais próximo assim? E se puder contar alguma resenha legal do Marcos também, que imagino não, que sim, do sim. Marcos... Você que jogava ali atrás, tem o homem não três. gostava que recuava a bola pra Isso. ele, né? Não, tem três assim que eu virei muito irmão assim, né? O Pedrinho, o Munhoz, por eu concentrar muito com o Munhoz e com o Pedrinho. E depois o Munhoz é um dos responsáveis até pro Atlético Nacional. Curtiu a resenha? Então assiste a entrevista completa aqui no link da descrição pra você não perder nada do podcast oficial da Torcida Canta e Vibra. Valeu, avante Palestra Seguros, porco!